E aí, gente, beleza? Estamos aqui em mais um videozinho do nosso canal. Aqui é o Henrique Reis falando com vocês. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito legal, que eu gosto muito. É um assunto que está super atual, uma tecnologia que está crescendo cada vez mais, tá? A gente vai estar falando de cloud. A gente vai começar uma série de vídeos falando sobre o Azure, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, mais para frente a gente pode fazer uma de AWS também, tá bom? Mas a ideia da gente começar hoje aqui é falando na prática, mostrando para vocês como é o Azure, trazendo aqui para vocês como criar os recursos, como organizar os recursos, para que os recursos servem, tá bom? Então a gente tem aqui, já estou com o Azure aberto aqui, beleza? Você está vendo aí, né? Estou com o Azure aberto. Se você não tem uma conta no Azure, você consegue abrir uma conta no Azure com qualquer e-mail que você tiver da Microsoft, tá bom? E você tem uma licencinha ali para poder usar, acredito que US$ 100, se eu não me engano, alguma coisa assim, beleza? Se vocês quiserem um vídeo explicando de cloud, um vídeo trazendo slide, falando os conceitos de cloud, para que a cloud serve, o que que é serviço em nuvem, os data centers, o que que é uma zona de disponibilidade, qual é a responsabilidade de quem contrata na cloud. Enfim, se você quiser um vídeo falando da parte teórica, coloca aqui embaixo, coloca assim, eu quero teoria, tá bom? Coloca aí, eu quero cloud na teoria, escreve aí, hashtag cloud na teoria. Aí eu trago um vídeo introdutório para vocês, com slide tudo bonitinho, falando do que é o que é a cloud, falando dos provedores, os maiores, os menores, a diferença de um e outro, aí a gente prepara um conteúdo legal para vocês. Beleza? Mas hoje a gente vai começar mão na massa. Primeira coisa que a gente costuma fazer em qualquer provedor de cloud assim que a gente tem acesso, tá? É criar uma máquina virtual, criar uma instância, como dizem outras clouds, né? Mas aqui no Azure a gente cria uma máquina virtual, tá? Então eu tenho aqui já o recurso, eu já deixei facinho aqui para vocês, tá? Então o que que a gente está fazendo aqui? A gente vai criar aqui eu já tenho algumas máquinas, tá? Ó, server. A gente vai criar aqui agora uma virtual machine, uma máquina virtual. Eu acredito que você já tem essa noção de máquina virtual, tá? Mas se você não tiver, se você ainda não tem essa noção de máquina virtual, a gente basicamente vai estar criando um servidor, uma máquina aqui, tá? Em algum data center da Microsoft, algum data center do Azure, tá bom? E a gente vai conseguir administrar isso numa velocidade muito boa de internet, enfim, tem muitos benefícios que eu posso trazer na aula teórica para vocês, tá? Mas a ideia é que a gente começar já criando a nossa virtual machine, nossa primeira virtual machine. Então, para você criar, né, você entra aqui, depois que você loga no Azure, né, você pode vir aqui em Services, pode digitar aqui, ó, Virtual Machines, ó, já aparece aqui a opção Virtual Machines, você pode procurar aqui também em todos os serviços, tá? Já tem aqui na cara, tem aqui também, ó, você pode procurar aqui ó, Virtual Machines, tá? Tem várias formas de você achar aí. Então aqui a gente já tem algumas criadas, vamos criar uma nova, tá? Utilize essa primeira opção, outro dia a gente fala das outras opções, tá? Mas o básico aqui, o que eu quero mostrar para vocês é usando essa opção aqui, beleza? Muito bem. Primeira coisa aqui é o seguinte, ele pede a subscription, assinatura. O que é assinatura? É a conta que eu tenho, a conta financeira que eu tenho no Azure, tá? A assinatura é a gente atrela essa assinatura ao nosso cartão de crédito, tal, enfim. Então aqui não vou usar pago pelo uso, vou usar essa Advanced Cloud aqui, que é o que eu consigo usar que eu tenho crédito, tá? Beleza? Resource Group, grupos de recursos, tá? O que é um grupo de recurso, Henrique? Grupo de recurso é uma forma lógica de organizar os meus recursos dentro da minha assinatura, tá? Então eu tenho minha assinatura, tá? Eu tenho minha assinatura criada lá e embaixo daquela assinatura, para organizar os meus recursos, eu vou criar os meus grupos de recursos, tá bom? É como se fosse para poder organizar logicamente, tá bom? Não é só isso, não é só pela questão de organização, a gente pode atribuir políticas para esses grupos de recursos que vai se replicar para todos os recursos que estão ali dentro. Tá bom? Consigo calcular, eu consigo ver o valor também que aquele grupo de recursos está gastando. Então, beleza, vamos criar um novo grupo de recursos aqui, vamos só dar um nome para ele, vamos colocar aula traço Azure, beleza?
aula-azure. Vamos dar um OK. Então, quando eu criar a máquina virtual, ele já vai criar um grupo de recursos junto, tá? Ele não criou ainda. Na hora que eu criar a máquina virtual, ele já vai criar o meu grupo de recursos, beleza? Qual vai ser o nome da minha máquina virtual? Vamos colocar aqui Ubuntu 01, beleza? Ubuntu 01. Aqui eu escolho a região, beleza? Qualquer região que eu quiser, eu vou deixar nessa iOS 2 mesmo, tá? Aqui está pedindo para poder ver a minha zona de disponibilidade, tá? Então eu escolho aqui como vai ser minha zona de disponibilidade. Eu posso ter uma disponibilidade física separada em ambientes físicos, tá? Dentro da minha região do Azure, tá? Eu posso ter aqui usando o Scale Set do Azure, tá? Que eu vou distribuir aqui entre domínios de falha, tá bom? A gente pode entrar nisso na aula teórica também, a gente pode falar disso, tá bom? Então tem várias formas, tá? Eu vou deixar essa aqui mesmo, que é a padrão, tá bom? Mas isso é importante a gente saber como a gente quer, baseado no nosso ambiente, tá? Mas isso a gente traz uma outra aula falando mais especificamente, tá bom? Aqui tem as zonas, né, que eu vou querer, tá? Eu vou deixar só em uma zona, beleza? Mas eu poderia deixar em mais para ter mais redundância, enfim. Tudo envolve custo também, né? Então, quanto mais zonas eu tiver, mais a minha máquina vai ficar cara, beleza? Aqui o tipo de segurança, eu vou deixar também o padrão, não vou mexer aqui. Aqui eu vou escolher qual sistema operacional, qual a imagem que ele vai subir nessa máquina virtual, né? Eu vou escolher aqui, ó, Ubuntu Server. Esse Ubuntu Server aqui, tá? Beleza? Escolhemos o Ubuntu Server. Vou deixar essa X, aqui tem a arquitetura do meu processador, né? Essa questão de spot aqui é para você ganhar desconto, tá? Se você escolhe ela, ela concorre com outras máquinas também de pouca prioridade. Então, para teste é boa fazer para economizar, tal, mas a gente não vai habilitar isso hoje não. O tamanho da máquina, tá? 4 GB de memória, 12 CPUs, beleza? Vamos deixar esse tamanho mesmo. Tem algumas menores também que eu posso fazer, tem outras maiores, mais potentes. Mas vamos deixar essa aqui de padrão mesmo, tá? Eu posso ver aqui todos os tamanhos, ó. Tem vários tamanhos, tá? Aí, de acordo com o que eu escolher aqui, o custo vai vir mais alto, tá bom? Mas a gente vai deixar aquela lá mesmo. Essa aqui mesmo, tá? Aí aqui está perguntando, né, o tipo de autenticação, se eu quero usar como é Linux, se eu quero usar uma chave pública para poder logar, usando SSH, ou se eu quero uma senha. Vou colocar a senha que facilita, tá? Se eu fosse logar com uma chave pública, eu teria que declarar a chave pública e tal. Quando a gente falar de Linux, também posso falar aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Vou colocar aqui o nome do username, vamos colocar Henrique o nome do username. E vamos colocar um password aqui. Pensar aqui no password. Esse password aqui ele pede um pouquinho mais complicado, tá? Vamos ver se esse aceita. Não, ele está pedindo mais caracteres. Beleza. Beleza. Aqui ele pergunta, né? Ele já está perguntando se eu quero manter a porta SSH aberta, tá? Então, se eu não quero nenhuma. Eu vou ter que deixar uma porta SSH aberta, porque como que eu não vou, eu vou conectar nela, né? Mas dependendo do seu ambiente, como funciona, tem alguns ambientes que tem servidor Jump Server, né? O Jump Box, né? O Bastion Host, que aí você não precisaria deixar isso aqui habilitado, tá? Mas nesse caso a gente vai deixar, tá bom? Então aqui eu tenho os discos, eu posso escolher se o disco já vai ser encriptado ou não, eu não vou deixar não, tá? Aqui o tipo do disco, tá? Então o Premium SSD é mais caro também, tem redundância, eu vou deixar um Standard, vou deixar o Standard SSD, tá? Intermediário aqui. Beleza? Aqui é uma opção para poder deletar, quando eu deletar a VM, ele já deleta o disco, vou deixar marcado, porque se eu for deletar a VM não quero deixar sujeira aqui. E aqui eu posso adicionar outros discos ao meu Ubuntu, tá? Eu não vou adicionar, vai ser só aquele disco mesmo, o disco que a gente criou aqui, o básico, só pra gente ver como funciona, tá bom? Vamos lá, aqui. Então tem o networking, né? A rede virtual. Eu não criei nenhuma rede virtual aqui, tá? E aqui ele está sugerindo eu criar uma rede virtual com o nome do meu resource group que a gente vai criar. Beleza? Eu posso criar uma outra, enfim. Eu vou deixar criar com o mesmo nome do meu resource group, tá? Então vai ser Azure Aula, vai ser o nome da nossa traço VNet, vai ser o nome da nossa rede virtual. Ou seja, a nossa máquina virtual vai estar conectada em uma rede virtual. Então imagina que o Azure lá dentro, ele vai criar uma rede virtual para mim,
tá? Então eu tenho o Resource Group, embaixo do Resource Group eu tenho os meus recursos, né? E um dos recursos é a minha rede virtual. Beleza? Aí eu vou nessa rede virtual, todas as máquinas que estiverem conectadas nessa rede virtual é como se fosse uma LAN, é como se fosse uma rede local, tá? E elas vão conseguir se comunicar. Beleza? Ali dentro eu posso ter várias subnets, né? Que subnet é o equivalente a VLAN, tá? Se você está acostumado no mundo on-premises, é a mesma coisa que VLAN, a gente consegue segmentar dentro da minha rede, tá bom? Que subnet também, eu vou deixar criar uma subnet padrão aqui, beleza? Não tem erro aqui, é que eu poderia criar uma nova subnet e tal. E o IP público, ele vai ter que criar um IP público porque eu vou ter que conectar através da internet nessa máquina, tá? Mas não é uma boa prática deixar IP público em uma VM, tá bom? Porque qualquer pessoa de fora consegue acessar. O negócio é você ter um jump server, tá? Para você conectar no jump server, que tem uma subnet separada, e a gente vai falar mais para frente disso, tá bom? Dessa segurança. A ideia é que hoje a gente falar de VM, tá? Aqui eu tenho a NIC, né? A NIC é a minha placa de rede, né? Chama Network Interface Card, tá? Interface Card, né? Network Interface Card. E no Security Group, beleza. Security Group é como se fosse o firewall, tá? Então, o Security Group determina as portas e que vão estar abertas, fechadas, o endereço de destino, de origem, tá bom? O Security Groups é a parte de segurança de rede dessas VMs que ele vai estar conectado, beleza? Aqui eu vou deixar o básico, tá? Aqui eu vou deixar a porta SSH aberta de novo. Tá perguntando se eu quero deletar o IP quando a VM for deletada. Eu quero. Não quero habilitar essa opção. Não quero load balancer agora. Mais para frente a gente vai falar de load balancer, tá? Então beleza. Vamos lá. Todas as opções aqui. Gerenciamento. Aqui no gerenciamento a gente tem muitas opções aqui. Logar usando as credenciais do Azure AD. Eu recomendo fortemente você habilitar essa opção aqui, tá? De desligamento automático, porque senão você acaba esquecendo e acaba deixando a máquina ligada. Eu vou colocar aqui para desligar todo dia o time zone. A gente está em Brasília. Cadê Brasília? -3, -3, Brasília, aqui achei. Beleza? Tá perguntando se quer notificar. Eu não vou notificar não. Eu posso fazer ela notificar, mandar um e-mail, mas eu não vou querer isso não. Posso habilitar o backup, tá? E aqui o horário, ó, nem coloquei aqui o horário, tá? 7 horas da noite, né? Eu vou colocar 10 horas da noite, 10 p.m., tá? Beleza. Vamos dar um OK. Aqui tem as opções de monitoramento. Vamos pular isso aqui, não vou mexer com isso hoje. Opções avançadas, tá? Eu posso colocar aqui uma lista de comandos e vai executar os comandos assim que instalar VM, tá bom? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um comando de. Eu poderia colocar um comando aqui para já instalar algum serviço, para já subir a minha máquina com algum serviço, tá? É bem útil isso, tá bom? E tem várias outras opções aqui que a gente vai pular, a gente não vai descrever elas, tá? Tem a tag, né, que eu consigo colocar na VM para poder separar, para poder organizar, tá? Deixa eu pensar numa tag aqui. Type. E aqui eu vou colocar o valor aula. Beleza? Ele vai fazer a revisão para poder criar. Aqui ele mostra todas as informações, o preço que vai ficar por hora, né? 22 centavos por hora. Beleza. Né? Tem todas as informações aqui que a gente definiu, é só clicar em Create. Ele vai inicializar o deployment. Vamos lá, vamos lá. E beleza. Agora é só aguardar ele terminar, tá bom? Gente, é o seguinte, eu separei esse vídeo em duas partes. Eu comecei a gravar ele ficou muito comprido, então eu acabei separando ele em duas partes, tá bom? Vou fazer duas publicações, beleza? Então, agora tá terminando a primeira parte e na próxima parte a gente continua falando depois. Beleza? Vai ser aula de VM número 1 e número 2. Depois a gente faz uma número 3, falando de recursos mais avançados da VM, tá bom? Beleza, curte o vídeo aí, o conteúdo. Valeu!